Muito boa noite, meus estimados irmãos e irmãs. É um prazer muito grande reencontrar vocês depois de um pequeno intervalo, para retomar nosso estudo dessa obra maravilhosa que é A Vida do Mundo Espiritual, que fora psicografada pelas mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier através do benfeitor André Luiz. Obra tanto valor, que faz despertar a alma humana a respeito de nosso futuro, convidando-os ao processo evolutivo, despertando para a vida, educando nossos espíritos. Vamos começar hoje a quinta obra dessa coleção maravilhosa, chamado No Mundo Maior. Eu vou começar pelo prefácio. Eu gosto muito dos prefácios, porque todos os prefácios às obras de André Luiz são prefaciadas por Emmanuel, esse espírito nobre que coordenou toda a magistral obra de Francisco Cândido Xavier. Eu gosto demais das explanações de Emmanuel, primeiro pela sabedoria, pelo conhecimento profundo, profundamente educativos, mas ele também é sintético. E, normalmente, os prefácios eles trazem uma síntese das obras, mostrando o caminho que a obra vai desdobrar. Então, é muito interessante. E assim começa Emmanuel, no prefácio do Mundo Maior, dizendo assim: olha, dos quatro cantos da Terra, diariamente, todo dia, partem viajores humanos, aos milhares, demandando o país da morte. Você todo dia desencarna criaturas, mas também todo dia chega, não é? Todo dia irmãos se matriculam na escola da vida. Porque a grande e extraordinária experiência que Deus logrou aos seus filhos é a reencarnação. É o caminho pelo qual buscamos renovar-nos, é o meio pelo qual buscamos atingir os fins, que é a felicidade que Deus deseja para cada um de nós. Vai dizer, olha, desses viajores, os que voltam para o mundo espiritual, vem de ilustres campos da cultura europeia, das cidades americanas, do velho ciclo asiático, dos climas africanos, de todos os lugares do mundo, parte criatura todos os dias, filho de Deus. Das metrópoles, das grandes cidades, das vilas, dos campos. Mas cada um de nós estamos vivendo em estágios distintos, né? Não só na cultura europeia desenvolvida, materialmente falando, mas de todos os cantos do mundo partem criaturas nesse planeta heterogêneo, complexo, de expiações e provas, né? Mas olha, raros desses irmãos que voltam. Muito raros são aqueles que viveram no mundo da sublimação, ou seja, aqueles que atingiram os seus objetivos, aqueles que cumpriram na sua inteireza as suas reencarnações, suas missões, né? Não, muito raro de serem vinculados aos deveres do habilitante, são pouquíssimos. Até porque o perfil do nosso planeta, que é expiações e provas, ora, só passa por prova que precisa aprender, não é? Se fosse o espírito sublime, não habitava esse planeta. Outro ter. Ou expiações, que é exatamente cumprir dolorosas situações em função do passado que cometemos graves erros, né? As expiações são isso, né? Tem que expiar esse passado de equívocos. Então, muito raro de ser alguém que se cumpre no seu interesse. Eu lembro muito bem, Dona Celeste, aqui, lá no livro Nosso Lar, que é a obra número 1, Dona Laura, mãe de Lísias, o enfermeiro, amigo de Emmanuel, amigo de André Luiz, dizia uma coisa assim, olha, quase ninguém cumpre na sua inteireza as missões na reencarnação. Eu lembro, ela cita o exemplo de Paulo de Tarso, como são raros aqueles que cumprem. E Paulo de Tarso, o grande apóstolo da gentilidade. A grande maioria cumpre muito pouco, alguns quase nada, né? Disseram. É o que Emmanuel está dizendo aqui de outra forma, né? A maioria desse Emmanuel constitui-se de menores de espírito, ou seja, alguém que está na fase iniciática do processo de aprendizado, né? Em luta pela outorga de títulos que exalte a personalidade. Ou seja, nós ainda somos muito ligados à materialidade, estamos preocupados só com a materialidade. Entretanto, quando aqui viemos, quando encarnamos, nada trazemos de material, e quando vamos também não. Ninguém leva nada do que está aqui, mas nos agarramos ao material. É uma demonstração que estamos muito distante do processo de espiritualização, de renovação espiritual, que damos mais valor à matéria do que ao espírito. E isso é um grave problema, né, do homem. A maioria está preocupada com isso, só com títulos que enalteça a sua personalidade, como se levássemos isso, como se tivesse algum significado para o mundo espiritual e nada tem. Só não chegaram, disse Emmanuel, a ser homens completos. Significa isso, homens integrais, que não se preocupem só com o material, mas homens que se espiritualizem, que tenham a compreensão de sua grandeza espiritual e que educassem seus espíritos. Atravessam o mare magnum, o grande mar da vida da humanidade, em contínua experimentação. Ou seja, mas a gente também precisa compreender que a reencarnação tem esse propósito. Quando nos matriculamos na escola da vida, é para aprender. Ninguém aprende a levantar-se e não cair, faz parte do processo. Então, se somos espíritos ignorantes, se o livro do Espírito diz na questão 116,
somos criados sim de ignorantes, o processo de aprendizado é isso, é duro, requer muitas dificuldades. A maioria de nós está nesse estágio ainda, na fase iniciática do processo evolutivo, né? Muitas vezes, disseram, acomodam-se, nós, criaturas humanas, vêm para cá, com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos. Olha que coisa linda. Demorando voluntariamente, que bebezinho lindo. Demorando voluntariamente nos trilhos, disse ele, da insensatez. Ou seja, nós, aí, em função do nosso estágio espiritual, valoramos muitas coisas do mundo em detrimento das coisas do espírito, diz ele, né? Apesar disso, diz Emmanuel, quase sempre se atribui a indébita condição de eleitos da providência. Ora, isso é a prova de que nós somos espíritos atrasados, como se fôssemos privilegiados de Deus, como tivesse algum tipo, como se Deus fosse digamos assim, fosse particularista, né? E não é verdade. Deus não trata ninguém com privilégio. Deus não é parcial. Mas nós nos achamos assim. Muitos nós achamos que somos o preferido de Deus. Isso é demonstração de que nós não entendemos nada da lei universal, que é a lei inderrogável, a lei de Deus e de amor, que ela é absolutamente uníssona, trata seus filhos de forma igual. Mas muitos nós achamos assim, diz Emmanuel, né? E cristalizados nessa mentalidade de que somos privilegiados, filhos de Deus, em sua posição, aplicam a justiça ao próximo, ou seja, ao próximo, né? Diz ao próximo, sem se compenetrarem das próprias faltas. Ou seja, nós, pelo equívoco, nossa visão pequena, achamos que só os outros cometem erros. Ou seja, é como Jesus falava, nós enxergamos um argueiro no olho adversário, mas não enxergamos a trave que está no nosso. Nós só vemos defeito nos outros. Nós estamos sempre certos. E esse é um grande problema, porque enquanto ele não detecta em nossos corações nossas faltas e não luta para vencê-las, não vamos trilhar o caminho. O grande processo de mudança se dá a partir do momento que a gente identifica nossas faltas e começa a lutar para não cometê-las do mesmo jeito, né? Mas, olha, essas criaturas inequivocadas que se acham privilegiados por Deus, esperam um paraíso depois da morte e o inferno para os outros. Ou seja, aqueles que cometerem, condenam-se, negando aquele conceito de caridade de Jesus, de benevolência para com todos e indulgência para com os erros dos outros. Não temos essa compreensão, não. A gente julga de pronto os outros, mesmo Jesus nos convidando a não julgar nunca para não ser julgado, né? É o estágio que do mundo, né? Diz Emmanuel, né? Então, quando perdidos, nós, essas criaturas, no materialismo, quando perdidos nos intrincados meandros do materialismo cego, aquele que não consegue enxergar nada além do materialismo, só na vida material, sem entender que somos seres espirituais, né? Quando nos entregamos a isso, diz ele, ficamos sem justificativa, fiamos ou confiamos sem justificativa, e que ao túmulo se lhes encerraria a memória. Ou seja, nós achamos, terminado aqui, passou a limpo, está tudo bem, eu vou para o céu quando terminar esse processo aqui. Muitos pensam assim, não é? Esquecendo que a gente, como diz Jesus, nós devemos pagar até o último centil. Nós somos responsáveis pelo que fizemos, teremos sim que prestar conta de nossas ações. E digo mais, não é a condenação de Deus como muitos imaginam, que Deus é Pai misericordioso e bom. Não, não é. É a nossa própria consciência culpada que nos cobrará contas de nossas ações, daquilo que fizemos. Então, o fato de ser desencarnado não transforma ninguém, ao contrário. Nós levamos, quando desencarnamos, o resultado de nossas boas e nossas más ações. Tomara que a gente consiga levar mais boas ações. Mas a morte não transforma ninguém, é isso que está nos dizendo. E se mais grave, se filiar de alguma escola religiosa, notadamente as dogmáticas, são raros, com raras exceções, contavam levianos, inconsequentes, com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. O que ele quer dizer com isso, gente? Algumas religiões materialistas e dogmáticas, informam coisas. O fato de você aderir a determinada religião, você está salvo. O fato de pagar o dízimo, você está salvo. O fato de fazer doações para a igreja, você está salvo. Isso não acontece assim, não é? Não. Os erros que cometemos, teremos que prestar conta disso. Só lembrando, no livro Obreiro da Vida Eterna, lá no capítulo 7, tem a história do padre Domênico. Pelo fato de ter sido padre, cometido fatos gravíssimos, e na hora que estava moribundo, um bispo ter perdoado os seus pecados, como se isso tivesse a capacidade de modificá-lo e ele esperava ir para o céu. Não, tem que prestar conta disso. E ficou muito revoltado, não tinha o mundo espiritual. Passou alguns tempos nas regiões purgatoriais com muito sofrimento, revoltado contra Deus, quando, na verdade, os erros que eu cometeu foi ele, né? Diz, olha,
Mas onde albergar? Onde colocar esse povo todo? Todos que desencarnam todos os dias, esses Emmanuel. Onde colocar esse povo todo? Essa infinita caravana que volta todo dia para a Pátria do Espírito, para a reticidade? Como designar a mesma estação de destino, o mesmo lugar? Há viajantes de cultura, posição e bagagem tão diferentes. Ou seja, seria justo colocar todo mundo no céu, sem ter mérito? Ou jogar todo mundo no inferno, como se Deus esquecesse de que são filhos de Deus? Não. Não tem como colocar todo mundo no mesmo lugar, porque somos criaturas diferentes e estamos em estágios diferentes. Né? Perante a Suprema Justiça, perante a lei de Deus, que não é parcial, ao contrário, é justa, pura. O Malgache, que é alguém lá de Madagascar, Malgache é a linguagem de Madagascar, que era, em 47, era um povo bastante subdesenvolvido. O inglês desenvolvido, etc., que era um país mais desenvolvido da época, né, da Europa, foram os mesmos direitos. Todos são filhos de Deus, têm os mesmos direitos. Mas esse direito pressupõe que, na verdade, tenham cumprido bem as suas missões. Ninguém recebe privilégio em débito de parte de Deus. É isso que ele quer dizer. Né? Provavelmente, porém, disse ele, estarão distanciados entre si. Como assim? São filhos de Deus? Sim, mas pela conduta individual diante da lei divina. Se eu pratiquei o bem, a paz, o amor, a fraternidade, a caridade, eu conquistarei pelo meu mérito um lugar adequado por aquilo que plantei. Irei colher isso. Aquele que passou a vida inteira fazendo mal, pensando mal, trabalhando no sentido da infelicidade e desarmonia, também vão para o lugar conquistado. Essa que é a grande questão. Não é o fato de se prover vida da Inglaterra desenvolvida ou de um país desenvolvido. Não, é a conduta de cada um que estabelece diante da lei de Deus. Isso é que importa dizer, né? É a lei de Deus que distingue a lei de Deus. Nossa conduta que distingue, invariavelmente, a virtude do crime, o trabalho da ociosidade. Aquele que trabalhou vai colher o que plantou. Aquele que tem a virtude vai colher o que plantou. Né? Mas o criminoso, o ocioso que nada fez, a verdade da simulação, a boa vontade, a indiferença. Isso sim, que aos olhos de Deus será tratado distintamente. Não dá para colocar todo mundo no mesmo lugar, não tem como. Certamente será pela lei do mérito, é a meritocracia, não diz Emmanuel, né? Mas, olha, da contínua peregrinação do sepulcro, todos nós passamos, ninguém foge à passagem pelo sepulcro, nós vamos encarnar, né? Participam, todavia, santos e malfeitores, que vão prestar suas contas do mesmo jeito, não é? Homens diligentes e homens preguiçosos, que vão responder pela sua indiferença. Como avaliar na mesma bitola, ou seja, na mesma forma de julgar essas criaturas? Na bitola única, recipientes heterogêneos, criaturas tão distintas, como é que a gente pode ter um julgamento sobre está todo mundo no céu, todo mundo no inferno? Não, o caminho não é esse. A inteligência mostra que a coisa não funciona desse jeito. Todas as religiões da Terra, boa parte delas, estabelece que cada um vai colher conforme o que plantou. Dizia Jesus, conheceu pelo fruto, o homem pelas suas obras. Ou seja, vamos colher aquilo que plantou. É a lei da ação e da reação, né? Muito bem. Continua dizendo, considerando assim nossa origem comum, todos provenemos do mesmo tronco ancestral, somos todos filhos de Deus, alguém tem dúvida disso? Mesmo Pai, somos herdeiros do Senhor, do Criador do Universo, não há dúvida disso. E por que motivo Deus fulminaria com inapelável condenação os delinquentes, os que cometeram erros graves, eternamente o fogo dos infernos? Se o dicionário divino da lei de Deus divina escreve com letras garrafais as palavras regeneração, amor e misericórdia, será que deixar alguém no fogo do inferno eternamente é misericórdia? É amor? Não, Deus não seria o Pai misericordioso e bom, seria negar a bondade de Deus, a sua justiça e Pai misericordioso e bom. Né? Determinaria o Senhor, Deus, o cultivo compulsório da esperança, através de seus ensinos sublimes, entre as criaturas, e ao passo que Ele mesmo, Deus, com aquele mesmo, de sua parte, desesperaria? Não tem sentido algum. Então, entendendo que Deus é Pai misericordioso e bom, ele trata os iguais iguais e o diferente diferente, se é natural. Trata, que eu estou falando, aquele que tem mérito atinge o seu patamar, lugar adequado. E aquele que não tem, são filhos de Deus, Deus continua a assisti-los, estimulando-os a crescer. Não condenar alguém ao fogo eterno do inferno, como algumas religiões dogmáticas estabelecem. Certo? Isso é negar a bondade e a sabedoria de Deus como Pai misericordioso e bom. Glorificaria a boa vontade entre os homens e conservar-se-ia no cárcere escuro da negação? Não, são atitudes antitéticas, contrárias, não tem sentido algum. Aí ele diz assim, escuta, e o selvagem que
que haja eliminado semelhanças a flechadas, pelo estágio de ignorância dele, com a educação dele. Teria recebido no mundo as mesmas oportunidades de aprender que o europeu supercivilizado, que extermina o próximo, a metralhadora? Será que Deus não estabeleceria questões diferentes? A quem mais é dado, mais será cobrado, é natural. Aquele que tem todas as possibilidades de educar-se e ainda assim age, a punição será maior. É a mesma forma que pegar um juiz e comete um crime. Puxa vida, esse não pode ser tratado de forma igual a uma criatura que não entende de norma. Não, esse tem que ser punido com mais rigorosidade. Essa é a questão da proporcionalidade que a lei de Deus estabelece, né? Quando Emmanuel, na sua análise maravilhosa, estariam ambos preparados ao ingresso definitivo ao paraíso? Está falando do homem que estabeleceu o índio que eliminou alguém a flechada e o outro a metralhadora supercivilizada. E todo para o paraíso? De bem-aventuranças infindáveis? Tão somente pelo batismo simbólico ou a graça tardia do arrependimento no leito da morte? O que ele quer dizer com isso, mesmo, gente? Ele está fazendo uma crítica clara às religiões dogmáticas. Não é o fato de quando alguém se batiza numa determinada religião que se purifica. Não. Todo crime que ele cometeu antes deixa de ser ignorado? Ou no arrependimento tardio, como acontecia nas indulgências na Idade Média, que a pessoa que cometia crimes gravíssimos e quando terminava no final da vida, no leito de morte, confessava seus crimes e era perdoado, doava tudo para a igreja e recebia em troca um papel, que era uma espécie de uma escritura do terreno no céu. Não, isso é engodo, não tem sentido algum. Jesus dizia que cada um conforme as suas obras, certo? Cada um nós temos que pagar até o último centavo. Cometemos erros, teremos que pagar por eles, né? Nossa própria mente, que é o tribunal mais inclemente de todos, nos cobrará contas. Isso é fato. A lógica e o bom senso diz que isso não funciona assim. Nem se compadece a lógica e o bom senso, nem se compadece com argumentos teológicos imutáveis. Meus amigos, essas questões, os dogmatismos, são criados pelos homens. São instrumento dos homens para tirar vantagem dos homens. Não está na lei de Deus isso, não. A lei de Deus é que a gente conquista a nossa felicidade através de nossas ações. Não é? Essa é a grande questão. São leis imutáveis. A vida nunca interrompe, diz Emmanuel, atividades naturais. Que naturais está falando? O desenvolvimento. Não interrompe o desenvolvimento natural de cada um de nós por imposições de dogmas, estatuídos de artifício. Artifício das religiões para atrair as pessoas, para ter os benefícios das pessoas. Isso não está na lei de Deus, não. A atividade natural do progresso não são os dogmas dos homens que vão derrogar a lei de Deus, você quer dizer isso, né? E se mera obra de arte, fazemos um quadro, uma talha, feita pelo homem, cujo final é aborolento, ou seja, é o mofo, aquela obra no futuro, ela vai se desgastando até se acabar. Se essa obra dos homens, feita, e que termina na placidez de um museu, exige paciência de anos para ser apreendida e realizada, ou seja, uma mera obra de arte passa tanto tempo, imagina que é a obra sublime de aperfeiçoamento da alma, destinada a glórias inacessíveis, inacabada, a obras gloriosas, infindáveis. Não. Ele quer dizer o seguinte, que a educação do espírito é muito mais complexa e difícil do que a educação do homem. Se uma obra de museu uma obra de arte demora para ser feita, imagina a obra do polimento do espírito humano. Não, isso é um processo longo e que não há benefício, não há privilégio. Cada um conquista os lugares em conformidade com sua tarefa, com seu trabalho, com seu esforço, com seu suor, com sua luta, né? Quer dizer isso. Aí diz assim, vários companheiros de ideal, espírita ou outros, estranham a cooperação do benfeitor André Luiz, disse ele. Que tece, eu achei maravilhoso para entender a grandiosidade do mundo, que tece informações sobre alguns poucos setores das esferas mais próximas, mais sublimes, ninguém cogita. A doutrina espírita não traz informações de mundo feliz, porque não temos capacidade para compreender, para aferir. As obras de Luiz vai no máximo até nosso ar, de lá para cá. Se a Terra tem 6 camadas, eu nem vou discutir isso aqui, o Vina falou lá atrás sobre isso, nós temos alguma compreensão até a 3ª camada do mundo espiritual da Terra. Do Sol você tem. Só olha, eles não entendem que quando a Luiz traz informações, apenas alguns poucos da proximidade da Terra, do mundo dos mortais,
essas criaturas, iludidas na teoria do menor esforço, e achar que vai para o céu porque aderiu à religião A, à religião B, porque pagou o dízimo, porque fez isso e aquilo. Não, isso é teoria do menor esforço. Você se acomoda e chega lá no mundo espiritual, vão sofrer. Todo dia nos relata a doutrina espírita, da literatura espírita, contando isso, como o Padre Domênico, por exemplo. A gente viu lá na história lá atrás. Né? Aí diz, olha, Deleuze que teste, aí diz, olha, na teoria do menor esforço, inexistente nos ciclos elevados. Não existe. Quanto mais elevados os mundos, mais, na verdade, é o método que se estabelece. Né? Não há de se cogitar no mundo mais feliz que alguém vai se elevar porque é padrinho de alguém, porque é parente de alguém. Não existe isso. É um mérito de cada um de nós. Por isso que a doutrina espírita eu acho bacana, quando Luiz sempre que traz um benfeitor, mostra a origem dele. Ó, já foi um réprobo no passado. Atingiu esse patamar respeitável porque lutou. É o mérito deles, né? Está muito claro isso, né? A doutrina espírita sempre estabelecendo isso, né? Aí disse ele, contavam com preeminência pessoal, ou seja, essas pessoas do menor esforço se acham pelo fato de ter cargos suntuosos, de palestrantes espíritas maravilhosos, ou papas, ou bispos, ou pastores. Isso não significa nada no mundo espírita. O que significa, na verdade, será o que foi feito das oportunidades que foram dadas. É isso que interessa. Quando chega no mundo espiritual, ninguém sabe de que religião você tinha, não tem a menor importância. Será perguntado o que foi feito das oportunidades que foram dadas. Não é o título terrestre que vai ter alguma importância no céu. Aliás, tem no Evangelho uma informação de uma rainha de França, que chegou no mundo espiritual e viu pessoas que ela considerava muito inferiores, muito acima dela. O título da terra nada vale, é isso que quer dizer. Né? Sem nenhum testemunho, a preeminência pessoal dos títulos, sem nenhum serviço, sem nenhum testemunho de serviço e distante do trabalho digno, nada vale. É um céu de gozos contemplativos, exuberante, de conforto melífico, de mel com doce. Não existe isso, gente. Essa ideia é vendida para algumas religiões equivocadamente, como se o céu fosse um lugar de privilegiados, como se o céu fosse um lugar de egoísmo. O cara que está lá atingiu as culminâncias celestiais, não está nem aí com quem está sofrendo. Não existe isso, não funciona assim. Ou como fosse um local de ociosidade, onde ninguém trabalha, mas coisa mais sem sentido. Se Deus se utiliza daqueles que atingiram as culminâncias espirituais para ajudar os que mais sofrem, os mais ignorantes, os que mais têm ajudam os que menos têm. Essa é a lei da fraternidade universal. Se impera na Terra, entre nós, se na Terra vigora isso, onde os que mais têm ajudam os que menos têm, os que têm compreensão. Os mais educados educam os mais ignorantes, imagine nas resplandecências celestiais. Então, essa visão de um céu, de que ninguém faz nada, que é ocioso, não está nem aí com os que sofrem, isso é uma visão equivocada. Deus não prepararia criatura para ser apóstolos para nada fazer? E quem mantém o céu? E quem educa as criaturas, os filhos de Deus? Então não tem sentido algum estar dizendo isso. Prefeririam esses da teoria do menor esforço a despreocupação das galerias em beatitude permanente. Um céu fácil, né? Exuberante, aí dizendo. A beatitude permanente, onde a grandeza divina se limitaria às grandes atos, a grandiosos espetáculos, né, disse ele, cujos números mais surpreendentes, filhos dos espíritos superiores, revestidos em jograis de vestimenta brilhante. Jograis, entendido, eram uma figura da Idade Média, aquelas criaturas que divertiam os outros com os grandes espetáculos, os bufões das cortes, etc, etc. Não funciona assim, meus irmãos. A coisa não funciona assim. Todos nós temos responsabilidade por nossos atos. Todos nós vamos escolher o que plantamos, as que Jesus nos afirmava. Então, ele está criticando essa visão do comodismo. Aqueles que acham que as informações que André Luiz traz são pequenas informações no espiritual, não são importantes, estão perdendo a oportunidade de despertar para a verdadeira vida. Né? Isso que ele está dizendo. A missão de André, disse André Luiz, é, porém, de revelador de tesouros. Olha que maravilha. De tesouros, que tesouros? Os tesouros celestiais. E somos herdeiros. Não somos filhos de Deus? Somos herdeiros do Senhor do Universo. Feliz da eternidade, herdeiros filhos da eternidade, sim. Riquezas imperecíveis que não se acabam nunca. A felicidade ela não se acaba. A quem atingiu o patamar da felicidade não perece nunca essa felicidade. É o estado da alma. Atingiu aquele patamar, ninguém regride. Né? Em cuja posse dessas riquezas celestiais, disse ele, jamais entraremos sem a indispensável aquisição da sabedoria e do amor. Ou seja, se não colocar a enxada na terra, não colocar o orgulho de lado, não vencer nossas imperfeições, fizer nossas reformas, não vamos atingir esse patamar nunca. Por favoritismo, o fato de estar numa religião, na outra, como achando que a religião salva as pessoas, isso é um grave erro. O que renova as pessoas, que salva, entendido, o que faz evoluir, são os conhecimentos de todas as religiões. Se a gente absorver e colocar em prática. Não é? Mas a religião em si não salva ninguém, não transforma ninguém. Não é? Não é o fato de uma religião se tornar uma pessoa melhor ou pior. Não.
É a meritocracia, volto a dizer. Então, Emmanuel vai concluindo aqui, dizendo assim, ó, para isto, não lidamos, a equipe espiritual, está falando agora, espiritual, não lidamos com milagrosos laboratórios de felicidade improvisada. Ou seja, a felicidade não se compra em supermercado, em farmácia, por médico, quilo, não. Onde se adquirem dotes de vil preços. Eu botei aqui a da indulgência, que é fato. Antigamente se pagava pela felicidade como se fosse possível isso. Doava bem e se recebia aquela escritura do céu, como falei. De ordinário, as asas de cera. São asas de cera, asas superficiais, que ninguém consegue alçar voo com ela, que ela derrete, isso que ele está dizendo. Não funciona assim. Somos filhos de Deus, segundo ele. E Jesus também dizia isso. Em crescimento. Ou seja, ou a gente entende essa realidade e coloca-se à disposição da vivência, dos ensinamentos trazidos por Jesus, que é o material didático mais extraordinário que Deus enviou até nós para nos renovar, para o caminho para a felicidade. Se a gente ignorar isso, vamos passar muito tempo lutando, andando em giro sem conseguir sair do canto e sofrendo. Essa é a grande verdade. Seja nos campos, disse ele, de forças condensadas na Terra, entre os encarnados, seja nas esferas sutis do mundo espirituais, plano superior, os ascendentes, aqueles que estão acima de nós, os espíritos mais elevados, diz ele, que nos presidem os destinos, são de ordem evolutiva. Não há apadrinhamento, ninguém chegou lá porque é padrinho de alguém. Não existe isso. São méritos. Ele chegou lá pelos seus próprios méritos, pela sua luta, pela sua dor, pelo sofrimento, pela sua abnegação, pela sua determinação, pelo seu amor, pela sua renúncia, né? Pura e simples, com indefectível justiça a seguir o império. Ou seja, nós temos que mirar nessas criaturas, nessas grandes almas, Luiz Bezerra de Menezes da vida, do Elis Bassanufo da vida, que dão exemplo para nós, porque eles também atingiram o patamar, contaram suas histórias, atingiram o patamar por seus méritos. Nós temos que mirar nessas criaturas para pautar a nossa vida, porque um dia chegaremos lá. Alguém tem dúvida disso? Nós somos filhos de Deus. De Jesus, nós somos deuses, claro, Deus em potencial. Atingiremos um dia se lutarmos, se atingirmos o patamar pelos nossos méritos. Todos nós chegaremos um dia. Afinal de contas, somos herdeiros do Pai, herdeiros do Criador do Universo. Né? Muito bem. Quando ele dizendo, seguirão de perto a claridade gloriosa e compassível do divino amor, que estão postos no código do Evangelho de Jesus. Né? A morte, disse ele, como muitos, aqueles acomodados pensam, a ninguém proporcionará passaporte gratuito para a aventura celeste. Não, a morte não transforma ninguém, isso é um grave erro. Nunca promoverá compulsoriamente homens em anjos. Não existe espaço em magia. As pessoas acham que morrendo, vamos até no céu. Esse assunto foi tratado com o Padre Domênico. Ele, padre, conhecedor, cometeu graves erros e achar que ia para o céu. Não funciona assim. Cada criatura transpora a aduana, a fronteira da eternidade, cada um de nós, com a exclusiva bagagem com que houver semeado. É a colheita, não é? Não tem como a gente colher sem plantar, meus irmãos. Não. A gente leva daqui para lá nada material, mas as boas e as más ações. Tomara Deus conseguimos levar mais boas ações do que má, é isso que ele está dizendo. E aprenderá o homem que a ordem e a hierarquia, a evolução, a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são características imutáveis. Não se pode derrogar, melhor, inderrogáveis da lei de Deus, em toda parte. Não, a lei de Deus ela é justa, amorosa, etc. Todos que seguem atingirão a felicidade um dia, que é assim, que Deus é Pai, amoroso e bom e justo. Né? Disse ele, ninguém depois do sepulcro, ninguém, nenhum de nós, gozará de descanso, que não tenha feito juiz. Não, é a colheita. Porque o reino do Senhor, diz ele, não vem com aparências externas. Não, só porque o fato de ter um cargo bacana, a dizer que sou bom, não tem a prática. Isso é que interessa. Né? Aparência externa nada vale. O que vale está no coração. Né? Os companheiros que compreendem na experiência humana essa verdade, a escala sublime ascensional, cujos degraus há que vencer pelo suor, com proveito das bênçãos celestiais, dentro da prática incessante do bem. É isso que nos gabarita, é isso que nos aproxima de Deus. Né? Não se surpreenderão os que despertaram para essa verdade e que estão trabalhando no campo do bem, não se surpreenderão. Só aqueles acomodados. Né? Com as narrativas do mensageiro André Luiz, interessado em servir por amor. André Luiz é um mensageiro dos céus, que vem como um carteiro magnífico, trazer notícia da espiritualidade.
concitando-nos, convidando-nos em nome do Pai para a renovação, para a transformação, para a felicidade. É isso que está dizendo. Ele conclui assim, assim, maravilhoso. Sabem eles, os que despertaram, que não teriam recebido o dom da vida para matar o tempo, para nada fazer pela ociosidade, nem a dádiva da fé para confundir os semelhantes, que muita gente confunde, infelizmente, né? Muitos são profissionais de confundir os outros para tirar proveito de algumas determinadas religiões por aí afora. Infelizmente, aqueles que pensam assim, meu amigo, não só estão prejudicando os outros, mas a si próprios, estão se endividando terrivelmente. Absolvidos que se acham na execução de divinos desígnios. Aqueles que despertaram têm essas compreensões. Todavia, disse ele, aos crentes do favoritismo, aqueles que só pensam que são favorecidos, são privilegiados de Deus, presos até das ilusões, diz ele, ainda quando se apresentem com os mais respeitáveis títulos, oradores, pastores, bispos, etc., nada disso tem valor. As afirmativas do emissário de André Luiz Fraternal provocarão descontentamento e perplexidade. Por quê? Porque eles acham que é tudo fácil. O André Luiz diz, não, é preciso esforço, precisa forma íntegra, firme de caridade, bondade. Não, esse negócio dá muito trabalho. As pessoas é assim, ser espírito, ser religioso A, B ou C, dá muito trabalho. Não, eu vou levar na minha vida. Os se acomodam. Vão depois escolher ou não colher o que achavam que tinha merecimento. É natural, achei maravilhoso isso. Porém, cada lavrador, ou seja, cada trabalhador que vem aqui lavrar para colher depois, respirará o ar do campo que escolheu. Do bem, certamente quem praticou a vida plantando a boa semente, colherá algum fruto. E aquele passou a vida inteira plantando a má semente ou não plantando, não colherá nada ou colherá um mau fruto. Isso é fato. Para todos, diz Emmanuel, com muita bondade no final, contudo, exortamos a bênção de Deus, tanto para eles como para nós. Essa obra foi escrita em 1947 e é uma obra-prima, maravilhosa. Pronto, aqui é a síntese do livro. É um convite à renovação, à transformação. Muito bem, prefácio é isso. E a hora está passando, vamos aqui então ao capítulo 1. O nome do capítulo 1 chama-se Entre Dois Mundos, ou seja, entre o mundo material e o mundo espiritual. E André Luiz começa essa narrativa desse capítulo fazendo quase uma narrativa poética. Porque esse livro foi escrito em uma semana de trabalho de André Luiz na companhia de Calderaro, um instrutor maravilhoso, com grandes méritos, na companhia dele, no trabalho de assistência às criaturas que estão próximas a enlouquecer, ou estão próximas a suicidar. Então, André Luiz, uma semana de trabalho, aliás, André Luiz sempre faz questão de dizer a origem de onde extraiu os seus ensinamentos. Com o instrutor tal, numa semana, no período estabelecido, para ele entender como o mundo espiritual tem tantas informações. Em uma semana ele traz essa grande quantidade de informações, e é só uma pequena amostragem, para mostrar como, na verdade, o mundo é muito maior do que a gente imagina. As capacidades e as questões, muitas outras ele não acompanha e nem tem capacidade, nem alcança no mundo espiritual. Então ele começa a fazer uma narrativa poética. Ele que estava na companhia de Calderaro, volitando, vindo para a Terra, aí viu as nuvens belas, a noite de luar, o plenilúnio, que é a lua cheia, paisagens maravilhosas e tal, castelo de espumas lácteas, volitando e vendo isso, pensando na vida, né? E tal, dizendo que parecia, mostrando a beleza da floresta que estava sobrevoando, aquela noite bonita de lua cheia. Aí diz, nesse momento, a juventude da humanidade encarnada, nós já somos bastante jovens em relação ao universo, né? Perguntando por aquelas bandas se não seriam faixas de celestiais, aquela beleza que protegia o educandário da Terra. Até um educandário ideal, né? É apenas uma das moradas da casa do Pai. Aí eles assolam dando aquele plenilúnio, que é a lua cheia, aquela melancolia, aquela beleza toda e tal. Lá na frente ele pensando, raciocínio, volitando, indo com o Calderaro para uma palestra do grande mestre Eusébio, de um grande benfeitor. Aí, na frente, ele é chamado a atenção. Ele pensando, e Calderaro, opa! Ele vai dizer, olha, ele falando aí da beleza, da lua, aquela história toda, falando. Aí lá na frente, vai ser chamado a atenção, olha, estamos perto do local do que não realizar o trabalho. Ele falando aqui da lua, que essa lua iluminava na evolução da Terra, civilizações que modificaram o curso da experiência humana, e que essa lâmpada, que é grande luz, ela iluminava o caminho tanto dos homens primitivos, como dos conquistadores, como a jornada dos anjos. Continua sua narrativa poética, né? Na frente ele fala
que essa luta estimulou coisas maravilhosas, a criação de várias comunidades, várias cidades maravilhosas, que prosperaram e também entraram em decadência, a renovação da geografia política do mundo, as questões políticas, que iluminar também a testa brilhante dos príncipes, como o cajado dos pastores humildes, né? E continuam falando dessa história toda, mostrando que os homens de relativa inteligência que estavam aqui na Terra, e as suas ocupações, de reparar a estrada, de contrair compromisso, e por aí vai. Ele continua falando essa questão toda. Aí, no final, aí, então, Calderaro diz, olha, a região no encontro está próximo. Ele vinha pensando tudo. Aí a palavra da Santa, ele interrompeu a meditação que ele ia fazendo e diz, olha, demonstrou que ele não estava sozinho, ele estava naquele pensamento, volitando, etc. Não, estava ali a trabalho, não estava ali. Não vivíamos sem objetivo, ele estava ali para um trabalho, etc, etc. Né? Aí ele disse, olha, em breve minutos, disse Calderaro a ele, partilharemos os trabalhos do instrutor Eusébio, abnegado. Aí começou a explicar quem era, um paladino do amor, cristão, um servidor em auxílio de serviço, e companheiro necessitados, um trabalhador extraordinário. Eusébio dedica-se, disse Calderaro a ele, há de muitos anos ao Ministério do Socorro Espiritual, com vastíssimo crédito no plano espiritual. Renunciar, Eusébio, a posições de realce e adiar as sublimes realizações, consagrando inteiramente aos famintos da luz, ou seja, aos mendigos da luz. Mostra a abnegação e o amor desse grande benfeitor, né? E a gente lembra de tantos outros, Bezerra de Menezes, que tantas vezes foram chamados para habitar mundos mais felizes, mas que pediu a Deus para permanecer aqui enquanto houvesse dor e sofrimento na terra. Essas almas abnegadas existem, e esse Eusébio é um dos tais. Aí diz, olha, surpreendia a prestigiosa organização, e ele dirigia, Eusébio, uma instituição, uma colônia espiritual maravilhosa, de assistência, na zona intermediária, ou seja, nem era na região umbralina, nem regiões sublimes, região intermediária, né? Atendendo a estudantes relativamente espiritualizados, ou que é alguém que já tem algum grau de compreensão, que está com o terreno do coração preparado para o plantio da semente da boa nova, né? Pois ainda jungidos ao cio carnal, ou seja, criaturas mesmo encarnados que recebiam orientações dessa instituição dele, certo? Em desdobramento, naturalmente. E os discípulos recém-libertos, os recém-desencarnados, que também eram albergados nessa colônia espiritual, essa instituição que ele dirigia, importante. Enorme instituição, de André Luiz, que dedicava a direção fulgurante, esse benfeitor, não é? Maravilhoso. São almas, figurava de almas entre as esferas inferiores, porque era na região intermediária, e a superior, de alguém que estava ali medeando, que estava com o coração sendo preparado para maiores voos, né? Gente com imensidão de problemas e de indagações de toda espécie, que era natural. Faz parte do processo de aprendizado, né? E ele queria paciência e sabedoria desse benfeitor, né? Entretanto, o incansável missionário, malgrado os constantes acúmulo de serviço na colônia e tantas outras tarefas, encontrava tempo para descer semanalmente à crosta planetária, né? Para satisfazer o interesse imediato de aprendizes que se candidatavam a discipulados sem recursos de elevação para vir ao encontro do verbo iluminado da sede superior. O que quer dizer com isso, gente? Muitos dos espíritos que também desejavam e eram assistidos pelo benfeitor Eusébio não tinham como se deslocar até a colônia espiritual que ele dirigia, até a instituição que ele dirigia, magnífica, né, que diz o nome. Por quê? Porque não tinham ainda elevação espiritual para ir até lá. Mas Eusébio, com a sua grandeza de espírito, desejo de servir, ele vinha até eles, até os necessitados, como Jesus fazia. Muitos não iam até eles, mas Jesus vinha até os sofredores, né? E é o que ele fazia. Vinha palestrar com essas criaturas da esperança, do amor, aos que não tinham capacidade de ir até lá. Não ficavam abandonados. Ele vinha até ele. Toda semana ele vinha à Terra, dar uma espécie de curso, falar com eles, orientá-los, instruí-los, etc, etc, etc. Muito bem. André disse que não conhecia pessoalmente Eusébio, né? Mas Calderaro, sim, que recebia a orientação dele, era superior hierarquicamente a Calderaro, e Calderaro tratava com muito entusiasmo, muito amor, como se liga um chefe, guardando amor e obediência. O que significa isso, gente? Ao contrário aqui da Terra, que muitos dos nossos chefes não são os mais capacitados, são chefes porque são parentes de alguém importante, de uma empresa, etc, etc, não são os mais qualificados. No mundo espiritual isso não existe. Todos que ascendem espiritualmente é porque têm méritos. Portanto, de todas as pessoas que têm contato com os seres mais sublimes, um profundo respeito.
um profundo amor, uma profunda, uma profunda admiração pela abnegação, pela luta que chegou até lá, um respeito imenso, até porque quanto mais elevado o espírito, mais o seu magnetismo é forte, o poder de atração e de bondade é cada vez maior. Né? Então, esse Calderaro tinha por ele um grande amor e obediência como chefe, não um chefe imposto, não, pela conquista, pelo amor, etc, etc. Muito bem. O assistente a seu turno, Calderaro, prestava serviço da Coxa da Terra, a atender de modo direto aos irmãos encarnados. Essa era a missão, em princípio, de Calderaro. Né? Especializara-se no socorro espiritual. Entre estudiosos do mundo, poderíamos chamar psiquiatria iluminada. Olha que maravilha. Então, se fosse olhar para a literatura da Terra, para a especialidade da Terra, o trabalho que desenvolveu o Calderaro seria uma espécie de psiquiatria iluminativa, trabalhar o coração e a mente das criaturas em perturbação. Né? Setor que André Luiz, seduzia muito André Luiz, e ele tem muita vontade de aprender. Né? Diz ele, dispõe de uma semana sem obrigações definidas, é aquele define o prazo que passou na Covid de Calderaro para fazer essa obra, né? Uma semana sem definidas, dentro dos encargos, solicitei o ingresso na turma de treinamento de Calderaro, era orientador. E ele aceitou com uma gentileza característica dos missionários, né? E propôs conduzir-me carinhosamente a esses ensinamentos, a levar na companhia dele para os aprendizados. E aí também é importante entender, nada disso acontece por acaso, não é só o fato de André Luiz ter curiosidade de conhecer. Certamente nós já vimos isso atrás, que todas essas obras foram planejadas adredemente, com muito tempo atrás. Foi planejado de como essas obras seriam escritas, como elas seriam, e foi colocado a ele o material adequado para a pesquisa. Portanto, ele não vem só por mera curiosidade passar uma semana no Calderaro. É porque a obra já estava gestada e tinha sido encomendada a ele pela espiritualidade maior, né? Encontrava-se daquele Calderaro numa oportunidade favorável aos propósitos de André Luiz de aprender, porque a equipe que ele dirigia recebia ensinamento dele, estava em outra região, fazendo um trabalho de atividades edificantes. Então, o Calderaro estava mais livre, mais possibilidade de dar as informações que André Luiz queria, né? Precisava. À vista disso, dizia, ele poderia dispensar a minha atenção, auxiliando-me nos desejos. Os casos que eram atinentes ao trabalho de Calderaro, explicou-me solícito Calderaro, né? Não apresentavam continuidade substancial, desdobravam-se, constituíam em obras de improviso, obedecendo o inopinado das ordens de serviço, ou situações. Ele fazia o trabalho de socorro àqueles. Tem alguém numa cidade muito grande, e ele recebia as determinações superiores para ir assistir aquelas criaturas. Não era um trabalho de grande curso. Assistir aquela criatura, depois encaminhava a uma instituição, imagino eu, para a continuidade do trabalho, mas a finalidade dele era o socorro imediato. Muito bem. Em virtude de tais flutuações dessas tarefas, não traçara um rigor programa, né? Executava os deveres que lhe competiu, onde, quando determinasse os desígnios superiores. Quando chegar a determinação, falando de alguém que estava muito necessitado, recebia a incumbência e ia desenvolver essa tarefa. Né? O escopo fundamental da tarefa de Calderaro é que ele diz o objetivo da tarefa de Calderaro. Circunscrevia o socorro imediato aos infelizes, evitando que esses infelizes, quando possível, a loucura, o suicídio e desastres morais extremos. Veja que tarefa complexa, difícil. Por isso, a especialidade que aos moldes de André Luiz, ele é uma espécie de psiquiatria iluminativa, né? Iluminada, para poder atingir esse objetivo, tem que ser alguém com muito preparo para trabalhar o coração e a mente dessas criaturas para evitar suicídios, loucura ou desastres morais graves, desatinos graves. Né? Quando o André Luiz dizendo, para isso o missionário, aquele benfeitor, que era o Calderaro, era compelido a proceder profundamente o jogo das forças psíquicas. Ou seja, o que quer dizer com isso? Era profundo conhecedor dos dramas da mente humana, era conhecedor muito disso e era muito preparado para enfrentar isso. Com acendrado devotamento para o bem ao próximo. Ele era uma criatura com muita capacidade para. Calderaro, nesse particular, disse ele, era, sem dúvida nenhuma, alguém com essa preparação, a bondade espontânea. Ele era indício de virtude. Era um homem boníssimo, né? E inquebrantável serenidade revelava sabedoria. Alguém que já tem um patamar de compreensão das coisas, né? O equilíbrio, que é fundamental, né? Ninguém pode dar o que não tem. Se ele ia buscar o equilíbrio daquele que estava em desespero, como é que ele podia dar o que não tinha? Então, ele era alguém que tinha uma capacidade de um preparo extraordinário. Não lhe gozava, disse André Luiz, o convívio de muitos dias. Não,
abraçaram pela primeira vez há poucos dias, mas bastou esse primeiro contato para um minuto de sintonia e essa de intimidade. Ou seja, os espíritos que têm essa capacidade, a grandeza espiritual, fácil, pela própria sintonia, se agregarem e rapidamente criar sintonia um com o outro. Não é difícil. A dificuldade somente nós, criaturas ainda atrasadas, de criar esses liames mais profundos. Né? Embora ele reconhecesse sobre a sobriedade verbal, ele não era um homem de muitas palavras, mas no momento nosso encontro, permutávamos impressões como velhos amigos, ou seja, a afinidade veio de pronto. Né? Seguindo-lhe, pois, os passos dele, os passos de Calderaro, afetuoso e de alma edificada, na fraternidade e na confiança, vi-me, a reduzida distância, um extenso parque de natureza terrestre. Vocês estão chegando ao local onde aconteceria a palestra do benfeitor Eusébio. Né? Ele encontrou aquele lugar bonito. Aí faz também explica como era, árvores maravilhosas, a maneira de sentinelas e tal, o vento maravilhoso soprando, um clima muito maravilhoso, muito bonito, né? Mas era uma paisagem terrestre, lembra que Eusébio viu na palestra na Terra, né? Aos espíritos, boa parte daqueles que foram em desdobramento para lá à noite, né? Aí só olha, o vento tal, a faculdade setor tal, e aglomeramos algumas centenas de companheiros. O lugar tinha muita gente, companheiros, temporariamente afastados do corpo físico pelo desdobramento. Ou seja, as criaturas estavam lá para ouvir a explanação de Eusébio, eram espíritos de criaturas encarnadas, mas já com o coração preparado para o plantio da semente do bem e da paz. Além de nossa esfera, ou seja, espíritos da equipe de Eusébio, estava lá para servir aquelas criaturas que foram chamadas para a palestra, com muito prazer, com paciência, com amor e tal. Ainda Luiz, muito curioso, reparei que muitos estavam em pé e outros sentados das protuberâncias da relva, né? Em palavra grave e respeitosa, um papo agradável, né? Ambientando-me ele, André Luiz, aquela hora de extrema beleza, espiritual quadrará avisou-me, chamou a atenção dele, ó, na reunião de hoje, o Instituto Eusébio receberá estudantes do espiritualismo em suas correntes diversas que se candidatam ao serviço de vanguarda. Significa isso, gente. Espiritualismo são aquelas criaturas, aquelas compreensões que corpo e espírito são duas coisas distintas. Aqueles que não têm essa compreensão não são espiritualistas. Essa que é a grande questão. Né? E aqueles que estão ali estão já com o coração preparado, como falei, para o desenvolvimento da Boa Nova de Jesus. Por isso que estavam ali, foram chamados, convocados com esse fim. André ficou surpreso. Não se trata aqui de indivíduos filiados a várias escolas de fé, da fé religiosa. O Caldeira disse, não. A medida não seria aconselhável, disse ele, em nossa especialização, no trabalho de assistência, especialidade. O Instituto afeiçoou-se ao apostolado de assistência a criaturas encarnadas e recém-libertas da zona física. Né? Em particular, precisando aproveitar o tempo com as horas de preleção que estava ali para o máximo aproveitamento. O que quer dizer com isso? Olha, se esse trabalho de assistência é muito importante entender que tem essas compreensões. Aqui tem a compreensão de que corpo e espírito são coisas diferentes. Quem não tem essas compreensões não teria grande proveito nessa discussão. Olha, segundo ele, olha, a heterogeneidade de pessoas com várias crenças diferentes, materialistas, etc., haveria uma dificuldade muito grande de compreensão da opinião, né? E obrigaria a grandes discussões, conversas outras que não seriam um desperdício de tempo. Não haveria muito proveito. Aqueles que já têm a compreensão de que alma e espírito são coisas diferentes, teria muito mais receptividade. Estariam prontos para receber as informações. E um grupo com aquela grande quantidade, ali tinha mais de 1.200 criaturas, aproximadamente, imagine, cada um de pensamentos de religião diferentes, seria muito complicado passar esses valores, essas informações. Aí, olha, aqui tem cerca de 1.200 pessoas, mas desses, cerca de 80% são aprendidos dos tempos espirituais, espiritualistas, né? Em seus ramos diversos, ainda inaptos aos voos do conhecimento. Não são criaturas evoluídas, não, até porque, se fosse, poderia ter a instituição que dirige Eusébio, não. Mas com continuas e favorosas aspirações de colaboração com o plano divino, ou seja, então, aqueles estão preparados para a renovação, para a transformação.
São companheiros de elevado potencial de virtudes. Tem potencial. Lembra que Jesus falava que nós somos deuses? Claro que somos deuses, mas Deus é informação, em potencial. E aquelas criaturas estavam trilhando o caminho, tinham boa vontade, que é um grande ponto importante, por isso foram convocados para essa palestra da noite. Exemplificavam, disse Calderaro, a boa vontade, exercitaram a iluminação, né? Exercitaram-se na iluminação interior, através do esforço louvável, contudo, ainda não criaram o cerne da confiança do uso próprio, ou seja, eles estavam ainda na sua fase inicial. Tinha boa vontade, o desejo de aprender, o desejo de mudar, o que é magnífico. Mas não eram criaturas evoluídas, não. Tremem essas criaturas ainda antes das tempestades, entre as provas mais difíceis, naturais do caminho, e hesitam no ciclo das provas necessárias ao enriquecimento da alma, exigindo de nós, da espiritualidade amiga, particular cuidado, assistência, para poder se trilhar o caminho. E Deus nunca falta. Aqueles que têm boa vontade, o desejo de renovar-se, nunca faltará assistência, nunca, jamais, em tempo algum. Então, exige nós o cuidado especial, pois que, pelos seus testemunhos que estão passando, todos nós passamos, né, de diligência da obra espiritualizando, ou seja, os testemunhos que terão que passar para se renovar, para se transformar, nas suas reformas íntimas que todos nós temos que fazer, né, são os futuros instrumentos para o serviço da frente. O que quer dizer com isso? Serão criaturas que serão instrumentos para o trabalho no futuro. Instrumentos como encarnados, que poderão edificar tarefas no campo do bem, instituições de caridade, instituições de fraternidade, de amor, criar templos religiosos, coisa do gênero, né? São instrumentos. Ou serão médios, serão instrumentos de espiritualidade para o desenvolvimento, enfim. Essas criaturas estão preparadas para ser instrumento do trabalho de vanguarda, do trabalho do futuro, de renovação, de transformação, que é o que Deus deseja de cada um de nós. Cada um de nós arregássemos as mangas e vamos trabalhar no campo do bem, do amor. Porque o reino de que Jesus tanto falava será edificado na terra, mas será pelo trabalho de cada um dos filhos de Deus que aqui estão. Quanto mais despertamos para o bem, mais estamos edificando esse reino, colocando uma pedrinha, é isso que ele quer dizer, né? Muito bem. Apesar da claridade que Elise assinala as diretrizes, ainda padece desarmonia. É claro, não são perfeitos. É claro, é compreensível isso, né? E angústias que eles ameaçam o equilíbrio incipiente, ou seja, estão no caminho, mas no caminho há pedregulhos, há dificuldades. Por isso a ajuda espiritual é muito importante. Quer dizer isso, né? Para evitar que eles fraquejem, né? Mas não lhes falece, não lhes falta, quer dizer, diz Calderaro. A assistência precisa da espiritualidade amiga, não falta, nenhum de nós, não falta, né? A liberdade do sono, sim, ela diz aqui, instituições de restauração de forças abrem-lhes as portas acolhedoras em nossa esfera de ação. Você está dizendo que no mundo espiritual, quem atinge esse patamar é levado para receber. E André Luiz esclarece muito bem isso. E todos nós, no momento do sono, iremos por lugares onde esteja o nosso coração. Se eu durmo em paz e tranquilidade, aí a importância da oração e da prece serão levados pelos benfeitores espirituais para o trabalho no campo do bem, para instruções, para orientações, para palestras, por aí vai. Está dizendo isso. Muito bem. Aí só, Caldeira esclarecendo. A liberdade do sono é o recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraternal, ou seja, são levados pelo desdobramento do sono para essas palestras, para esse trabalho, para a renovação, para a transformação, para o contato com os seres mais elevados que estimulam o processo de crescimento. Ou seja, a assistência de Deus, ela não para nunca, desde que a gente deseje e cria sintonia com o bem. Se a gente vai dormir em desarmonia, em desequilíbrio, por isso a oração é tão importante, né? A princípio de ser essas criaturas, no começo desse processo de treinamento, recebem-nos a influência inconscientemente, eles nem têm compreensão, não lembram muito das questões, mas em seguida, porém, fortalecem a mente, porque essas bênçãos recebidas, mesmo lembrando de tudo, vai consolidando no seu coração. Alguma coisa fica, a gente tem visto nas narrativas espíritas, nos livros espíritas, né? Devagarinho, vão guardando-nos o concurso na memória, do que ouvem e vão assimilando. Meio que não lembra de tudo. Apresentando ideais, influenciados por essas ideias renovadoras, ao vídeo, sugestões, pareceres e inspirações. Vão recebendo inspiração da espiritualidade, beneficentes e salvadoras, através de recordações imprecisas. Aí concluiu, ele explicando tudo isso. Ele está falando ali qual era o objetivo daquela reunião. Lembra que Calderaro está explicando primeiro quem estava ali, quem eram as criaturas que estavam ali.
Eram criaturas que estão sendo preparadas para a tarefa no campo do bem. E já estão com o coração já preparado para receber essa semente. Primeiro ponto. Que eles ainda estão, claro, precisando de muita coisa, mas a espiritualidade sempre está trabalhando nesse sentido. E eles são levados de desdobramento para ouvir. Que gradativamente, ouvindo, eles vão fortalecendo seus espíritos, vão evoluindo gradativamente. E concluindo assim, olha, os demais que aqui estão, esses são os nossos companheiros do nosso plano, que estão auxiliando. Todos que são trazidos para cá são esses aprendizes. Os demais são nossos companheiros aqui para ajudá-los. A equipe espiritual do benfeitor Eusébio. O que quer dizer isso? A organização do trabalho era digna de admiração, diz André Luiz. André Luiz ficou admirado com a beleza daquele trabalho, etc, etc, etc. Estavam no campo substancialmente terrestre, claro, porque nenhum deles tinha capacidade de alçar as esferas espirituais até chegar à instituição que Eusébio dirigia. E Eusébio descia até eles trazendo a instrução, o amor, a fraternidade e tal. A atmosfera, diz André Luiz, impregnada de aromas, maravilhoso, o vento maravilhoso que espargia em torno. André Luiz recordou da casa dele quando ele era encarnado, nas noites, no seu jardim, nas noites quentes, ele ficou, de repente, bateu uma saudade do seu lar terreno, né? Que eu teria... Aí André Luiz começou a pensar de novo. Diga, dona Celeste, querida. O seu microfone está desligado, dona Celeste, por favor. O microfone da senhora está desligado, querida. O microfone da senhora está desligado. Eu não estou ouvindo a senhora. Esses 1.200 pessoas são encarnados que estão no sono? São encarnados, exatamente. São todos em desdobramento. Eles são levados em desdobramento para essa preparação vindoura. Os demais que ali estavam eram o trabalhador do plano espiritual, está ali para auxiliar. Não, eu sei. O Calderaro, o outro, André Luiz, tudo. Mas uma equipe inteira de Eusébio que estão ajudando, que recepcionam eles, preparando o ambiente para a palestra de Eusébio, entendeu? Olha que maravilha! Quem sabe possamos ter essa bênção de um dia também participar. Quem sabe junto? Será uma maravilha, né? Muito bem, continuando. Mais alguma dúvida, querida? Tranquilo? Muito bem, podemos continuar. Muito bem. Aí diz, ele continua dizendo aqui. Aí André começou a pensar de novo alto, pensando consigo próprio. O que eu teria realizado no mundo físico se tivesse recebido essa instrução? Se eu tivesse em condições de poder ter sido convocado para essa bendita oportunidade de iluminação. André Luiz disse, se eu pudesse. E não se trata de um privilégio. Ele não foi porque não estava em condições espiritual. Não estava com o terreno do coração preparado. Ele lembra que ele era muito materialista? Lá no livro nosso lá, né? Aquela punhada de mortais, disse ele pensando, a rádio dessa lua maravilhosa, afigurava, sobre o modo, na Assembleia, como privilegiados, que não eram privilegiados, estavam lá por mérito deles, obviamente. Ele pensando. Favorecidos por celestes criaturas iluminadas. Aí só, olha, disse ele, pensando se pudesse receber, seria maravilhoso. Milhões de homens e mulheres a dormir nas cidades próximas, algemadas nos interesses imediatos, ou seja, materiais, pensando em coisas materiais, imediatos, em permuta das mais vis sensações, pensando só no material, nas sensações carnais, etc., nem de longe suspeitariam a existência daquele original aglomerado de candidatos à luz íntima. Convocados, ele não foi lá, convocados. A preparação intensiva para incursões mais longas e eficientes da espiritualidade superior. Ou seja, puxa vida, esse monte de gente, das bilhões de criaturas que dormem nas cidades vizinhas, criaturas terrestres, muito dormindo, pensando nos seus sentimentos infelizes, materiais, nem suspeito de que esses 1.200 criaturas estão aqui, convocados que foram, pelo mérito deles, para receber iluminações, ensinamentos de criaturas sublimes. Nem imaginam, disse ele, né? Ele pensando, né? Aí ele pergunta a si mesmo, teriam esses 1.200 que estavam ali a noção do sublime ensejo que lhes aprazia? Ou seja, será que eles terão proveito, isso que quer dizer? Tem a noção que foi levado em julgamento? Será que eles têm noção da grandeza daquele momento? Quer dizer isso, né? Aproveitariam a dádiva com suficiente compreensão dos valores eternos? Será que teriam proveito adequado? Marchariam desassombrados para a frente? Ou estacionariam ao contato dos primeiros óbices, no esforço iluminativo? Ele questionando, poxa, será que todos que aqui estão vão aproveitar? Será que todos seguirão em frente e terão utilidade? Ele pensando.
Aí Calderaro, com a capacidade de espírito muito mais elevado, captou essa mensagem dele. Ele tem essa capacidade de captar o pensamento dos outros, quanto mais elevado essa capacidade tem. Percebendo as silenciosas perquisições, acrescentou: meu amigo, nossa comunidade de trabalho, nossa tarefa de trabalho se dedica essencialmente à manifestação do equilíbrio. Se equilibrar, se lutar, vai em frente. Ó. Não ignora você, meu amigo, Calderaro falando, do equilíbrio, é a manifestação do equilíbrio. Não ignora que a codificação do plano mental de cada um de nós, das criaturas de ser, ninguém jamais impõe. Deus é Pai misericordioso e bom e deseja a nossa felicidade, mas não impõe nada. É um processo de desabrochamento de despertamento para. Quer dizer isso. Deus não impõe nada a ninguém, não. O trabalho também não é de imposição, não. Não impõe. É fruto do tempo, do esforço, da evolução e do edifício da sociedade humana. Da evolução, do esforço e tal. E o edifício da sociedade humana, em que o atual momento vive, lembre-se da década de 47, do mundo, vem sendo abalado, ele está falando da sociedade humana, nos seus próprios alicerces, compelindo imenso número de pessoas a imprevistas renovações, ou seja, as modificações, as evoluções tecnológicas, etc, etc. Certo, diz Calderaro, não te surpreenderás se eu disser para você que em face do surto da inteligência moderna, do descobrimento científico, tecnológico, etc., quem bate na paralisia do sentimento periclita, ou seja, traz perigo à razão. O que ele quer dizer com isso, gente? Que o homem não só pode evoluir no conhecimento material. Não é só o conhecimento da tecnologia que transforma o homem em criatura melhor. A busca do homem integral não só pode ser do conhecimento convencional, que é importante. A tecnologia, o desenvolvimento, claro que é importante. Mas o homem só será homem integral se aliar ao conhecimento material com o conhecimento espiritual. Se o homem não evoluir no seu espírito, o que adianta ter um pós-doutor dando coice no vento, ignorante, matando, fazendo arma para destruir as pessoas? O que adianta? Uma criatura que atinge o apogeu do conhecimento material, mas é analfabeto espiritualmente falando. Isso quer dizer isso. Que haver um crescimento para passo, não só do conhecimento material, mas do conhecimento espiritual. Nós temos que entender, nós temos que crescer para Deus, nós temos que renovarmos, fazer nossas reformas íntimas. Sem isso, o homem se perde. Não é só o conhecimento material. Né? Só o progresso material atordou a alma do homem desatento. Se chama homem desatento. Aquele que não tem compreensão de seu destino. E qual é o destino de cada um de nós? Nosso destino é a felicidade. Jesus nos dizia que nós somos deuses. Todos nós seremos deuses. Nós somos deuses em potencial. A preciso que a gente entenda isso, descubra isso, a gente desperte para que a felicidade depende só de nós próprios. Deus deseja, mas não nos impõe. É isso que quer dizer. Aí só, diz Calderaro, grandes massas há séculos permanecem distanciados da luz espiritual. Especialmente a ciência, que só pensa no descobrimento, só pensa na tecnologia, muitos são orgulhosos, né? Aí só, a civilização puramente científica, só pensa no conhecimento material, é um Saturno devorador. O que significa Saturno devorador, gente? Ele está fazendo uma referência ao deus grego Cronos, que era aquele que, na verdade, chegava, inclusive, a matar os próprios filhos para se fortalecer. Ele tem essa compreensão. Isso é da mitologia grega, né? Isso, olha, o homem que só se preocupa com a ciência é um Saturno devorador. Ele não entende que precisa despertar para a felicidade. Né? E a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. Ou seja, o que quer dizer com isso? Naquela época haveria um grande conhecimento material, a tecnologia, a ciência está desenvolvendo, mas o homem espiritual não estava crescendo. Ou seja, o homem não tinha crescimento na moralidade, só tinha um conhecimento material, mas não da moralidade. Isso, olha, o mundo precisa compreender isso. Precisa ser um progresso para passo, né? Aí, daí o agravo de nossas obrigações no setor da chefe. O que quer dizer com isso, gente? Daí o agravo de nossas obrigações. Daí o trabalho gigantesco da espiritualidade amiga, tentando despertar o coração dos filhos de Deus que aqui estão. Só nossa tarefa é hercúlea, visando despertar o homem, não só para o conhecimento material, não,
mas que ele é filho de Deus, que ele tem necessidade de buscar a sua autoiluminação, que a vida não só é a terra, não só é o material. É isso que quer dizer. O agrado das obrigações. Diz, ó, as necessidades, diz ele, de preparação do espírito intensificam-se em ritmo assustador. Ou seja, o homem continua a progredir materialmente, mas não progride na área do espírito. Está dizendo isso, né? Hayek continua dizendo, nesse instante, alcançamos a multidão pacífica. Assim, chegou onde estavam aqueles 1.200 criaturas. Né? O instrutor sorrindo disse, o acaso não opera prodígio, ou seja, a natureza não dá saltos, não dá saltos. Ou a gente trabalha o espírito gradativamente, ou a gente não vai crescer, não vai evoluir. É isso que ele quer dizer. A natureza não dá saltos, significa isso. Né? Estou dizendo, qualquer realização de escopo, de grandeza, de desenvolvimento, de progresso, há que planejar, atacar, pôr termo. Se a gente tem a compreensão, o que é que adianta a gente ter compreensão da religiosidade se a gente não bota em prática esse conhecimento? O que é que adianta a gente só saber e não vivenciar? O que é que adianta ter que falar tudo isso? O que é que adianta o padre lá no púlpito fazer um belo discurso? Ou um orador espírita fazer um belo discurso? Ou um pastor fazer um belo discurso? Se não vivencia isso, adianta alguma coisa? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço? Quer dizer isso, né? Aí só, não há. Qualquer realização dá. Para que o homem físico, material, se converta em homem espiritual, se cresça espiritualmente, o milagre, esse milagre da renovação, exige muita colaboração da nossa parte. Ou seja, o progresso espiritual, o progresso de cada um de nós, do conhecimento, precisa, sem dúvida nenhuma, da ajuda da espiritualidade, que não falta. Ele está só dizendo, Calderaro Albandé Luiz, que o trabalho da espiritualidade é muito forte no sentido de despertar em nós a necessidade de evoluir. Nós, muitas das vezes, não captamos essa necessidade. Não é por falta da assistência de Deus, da espiritualidade, não. É porque a gente ainda é muito retardatário, ignoramos, deixamos de lado, etc, 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 etc. Né? Aí ele conclui dizendo assim, lançou o olhar, assim, vai concluir. As asas sublimes da alma, ou seja, asas que faz alçar voo em busca da espiritualidade, em busca da sublimidade, ser eterna, não se expande essas asas, ou seja, a nossa grandeza espiritual, nos acanhados caninhos da chocadeira. Não existe isso. É preciso esforço, trabalho, luta, renovação, de forma ímpar, transformação, etc, etc, etc. Quer dizer isso. Né? Há que trabalhar muito, brunir, sofrer, faz parte. É assim que acontece. Ninguém cresce, a árvore, a semente não nasce um grande esforço para vencer a terra. Para vencer é assim. A lei do progresso pressupõe esforço, reforma, renovação, transformação, quer dizer isso. Nesse momento, alguém se aproximou e disse, olha, o benfeitor Eusébio, o instrutor está chegando aí. Ele escolheu, então, na próxima, e então o missionário Eusébio estava chegando, naquele local que 1.200 pessoas, ladeado por 6 assessores, cheios de luz. Se os assessores estavam cheios de luz, imagine ele, né? Intensa luz, né? O abnegado orientador, Eusébio, não exibia os traços veneráveis, senectudes. Parecia ser uma pessoa velha, como, na verdade, pensa os apóstolos da revelação divina. Não. Aí você tem a ideia dos apóstolos, um velhinho de barba grande. Não, ele era um homem robusto, em plena madureza, de olhos tranquilos, escuros, né? Imenso poder magnético, e, claro, quanto mais evoluído, mais tem o poder de magnetismo. Quem leu a obra há 500 anos, há 50, não, 500 anos depois, de Emmanuel, 50 anos depois, que, meu Deus do céu, agora me deu um branco. 500 anos, agora me deu um branco. Aquela obra de André Luiz. Eu tenho aqui a obra, esqueci o nome agora. Há 500 anos, uma coisa assim. Há 2.000 anos. Desculpa, muito obrigado, querida. Há 2.000 anos, narra, 50 anos depois, é a segunda obra, estava confundindo, é a obra subsequente, que é uma outra encarnação de Emmanuel. Aquela mostra a encarnação de Emmanuel como Públio Lento, senador romano e orgulhoso. O encontro sublime dele com Jesus no Lago de Nazaré foi extraordinário. Né? Ele procura Jesus à noite, né? Porque não queria que ninguém o visse durante o dia. E ele nunca tinha visto Jesus, mas quando viu, não tinha dúvida que era ele. 15 metros de distância de Jesus, e ele cai de joelho, genuflexo, num choro compulsivo. O magnetismo de Jesus era tão extraordinário
que essa reação veio. É mesmo que quanto mais elevado o espírito, mais o seu magnetismo é forte. A sua capacidade de atração, a sua beleza, a sua bondade tem um raio de a sua aura extraordinária, tem uma capacidade imensa, né? Então, dizia que aquele instrutor Eusébio, beleza, tinha um poder magnético imenso, que é natural, pela grandeza dele. Contemplava, o Eusébio contemplava todo, sorrindo humildemente, como fosse um colega, mostrando a humildade dele, a grandeza espiritual dele. A presença dele impusera, porém, respeitoso silêncio. Por que silêncio? Quando chega uma criatura dessa natureza, com a grandeza dessa, pelo seu magnetismo, todos olham para ele. Não só sua figura luminosa, mas o seu magnetismo atrai. É uma energia. Lembro demais de quando Francisco, quando quando Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, assiste uma palestra, uma fala no plano espiritual, na colônia Redenção, onde ele vive, de Francisco de Assis. Ele diz que é tão extraordinária aquela criatura magnífica e seu espírito luminoso. Quando ele chegou perto de Francisco de Assis, o seu magnetismo foi tão grande que ele só conseguiu dizer uma coisa: que Deus abençoe, e caiu em prontos. O magnetismo extraordinário desse espírito grandioso. Então, as grandes almas têm essa capacidade de atrair para ele, pelo seu magnetismo, a sua beleza, a sua atração muito forte. Quando ele chegou, todos se calaram. 1.200 pessoas estavam conversando, saidamente, quando ele chegou, todos se calaram, olharam para ele, sentindo o seu magnetismo grandioso, né? Sentindo a sua energia magnífica. Olharam para ele. Cessaram todas as conversações, disse ele, e ante os fios de luz que os trabalhadores do plano espiritual colocaram ao derredor, isolando suas barreiras vibratórias para evitar o assédio de eventuais entidades infelizes, né? Apenas o vento, ninguém dizia um pio, só escutava o vento, diante da presença de Eusébio. O vento, calmo, erguia a voz, sussurrando algo de belo e de misterioso à folhagem, ou seja, ninguém ouvia ninguém, todos silenciados diante da presença de Eusébio, quer dizer isso. Sentamos todos para ouvi-lo, né? Enquanto o instrutor se mantinha em pé, ou seja, só ele ficou em pé, todos sentaram, inclusive os assessores dele, Calderaro e todo mundo, né? Ele disse, olhando de frente, ficou bem perto dele, frente. Eu podia agora apreciar a figura majestosa, respirando segurança e beleza, e o rosto imperturbável, como as grandes almas, né? A bondade e a compreensão, a tolerância e a doçura irradiavam de simpatia inexcedível. A túnica que ele vestia, ampla, de tom verde claro, expedia esmeraldina cintilações, ou seja, luz verde. Luz, muita luz, de que ele era portador. Aquela vigorosa personalidade infundia veneração, carinho, confiança e paz. Consolado que é tudo e todos, ele, Eusébio, levantou a destra, ou seja, a mão direita, e orou com inflexão comovedora. Senhor da vida, disse ele, ou seja, exortando a Deus as bênçãos para aquele momento. Senhor da vida, abençoa-nos, Senhor, todos que aqui estão, os 1.200 trabalhadores, abençoa todos nós. O propósito de penetrar o caminho da luz. Lembra que os que estavam ali não eram que estavam sendo preparados para tarefas vindouras? Ele está pedindo as bênçãos de Deus para todos aqueles que desejam caminhar na luz de Deus. Olha, somos herdeiros, Pai, desta oração. Somos teus filhos, ainda escravos dos ciclos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Ou seja, pedindo a Deus a proteção para aquelas criaturas que ali estavam, buscando entrar nesse campo da verdade, da felicidade, da espiritualidade, etc, etc. Herdeiro da imortalidade, que ninguém morre, a prova que todos estavam ali, em desdobramento, né? Herdeiro da imortalidade, buscamos-te, a Deus, as fontes eternas, esperando, confiantes na sua misericórdia, na tua misericórdia, Senhor, né? De nós, Senhor, nada, de nós mesmos, Senhor, nada podemos, ou seja, disse ele com humildade, nós nada podemos sem ti, nada, sem Deus não podemos fazer nada. Sem ti somos frondes, ou seja, ramos decepados de uma árvore que são decepadas, aquelas frondes que não conseguem avançar para cima, né? Que o fogo da experiência tortura e transforma. Ou seja, nós sem Deus não conseguimos ir a lugar algum, ele quer dizer isso, né? Unidos. No entanto, ao teu amor, o amor de Deus, do Pai, do Criador, somos condicionadores gloriosos da sua criação, de tua criação inacessíveis. Somos fortalecedores, juntamos-nos todos
nas suas energias sublimes, conseguimos realizar coisas extraordinárias. Somos seus herdeiros, somos seus filhos, somos deuses. Somos alguns milhares desse campo terrestre. A humanidade encarnada, somos milhares no campo terrestre. E, antes de tudo, louvamos-te a grandeza, a Deus. Lembra que o tempo todo é uma louvação ao Pai, ao Criador. A grandeza, que não nos oprime. A pequenez, não. Deus estimula, mas não nos oprime nunca, não nos obriga a nada. É a posição de Pai amoroso e bom. Dilata-nos, Senhor, a percepção diante da vida. Ou seja, abre nossos corações, abre nossos olhos, abre nossos corações para as sublimes verdades diante da vida. Abre-nos os olhos enevoados, ainda, obtusos, não conseguem enxergar. Pelo sono da ilusão, nós estamos ainda muito ligados à ilusão. Não conseguimos enxergar as verdades. Para que divisemos tua glória sem fim. Ou seja, não conseguimos entender ainda Deus como Pai misericordioso, as suas bênçãos, a sua grandiosidade. E por isso, ainda estamos com grande dificuldade de seguir na sua luz. Desperta-nos, Senhor, docemente, o nosso ouvido, a fim de que percebamos o cântico de tua sublime eternidade. Ou seja, está pedindo para que, na verdade, Deus consiga abrir nossos olhos, nossos ouvidos, para entender a sua glória, a sua grandeza, sermos condicionadores da sua bênção, né? Disse ele. Abençoa, Senhor, as sementes de sabedoria plantadas naquele momento, que os seus mensageiros, os emissários de Deus, que nos procura, que nos orienta, que nos intui ao bem. Então, abençoa a semente de sabedoria chegada pelos livros religiosos e tantos pelos mensageiros diretamente, né? Que eles espraiam, respingam, espalham no campo das nossas almas. Nunca nenhum de nós deixamos de receber essas bênçãos. Muitas vezes ignoramos, mas Deus espalha sempre. Fecunda essas sementes no solo interior. Fecunda essa semente da boa nova de Jesus no solo interior do nosso coração. Faz essa semente eclodir em nossos corações, que ela possa, como diz a palavra do semeador, que ela possa reproduzir 30, 60 e 100 por um. Esse é o pedido de Deus naquela noite, certo? Para que os divinos germes, essas sementes que estão germinando, não pereçam, não morram, né? Quer dizer isso. Sabemos, Pai, sabemos, Deus, que o suor do trabalho dignificante e a lágrima da redenção, não é da revolta, mas a lágrima da redenção, da transformação, o choro da mudança, do desejo de renovar, da emoção, do suor do trabalho, constitui adubo generoso para que essa semente da boa nova de Jesus ecloda e possa render 30, 60 e 100 por um, né? Para que possa adubo generoso a floração dessa semente de nossas sementeiras, do nosso coração. Todavia, sem a tua bênção, Pai, Senhor, o suor enlanguece, você perde força, esse suor. Sem Deus, perde força. E a lágrima que antes era de redenção, agora é de desespero, de revolta, né? Sem a tua mão compassiva, Senhor, isso é ele exortando a Deus, os vermes das paixões, sem a sua proteção das paixões, sem esses ensinamentos sublimes em nossos corações, sem a proteção dos seus emissários de amor, se a gente não consegue cativá-los pela sintonia, o verme das paixões e as tempestades dos vícios, dos mais diversos, álcool, droga, tudo quanto é tipo, podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Ou seja, essa semente que está eclodindo nos nossos corações, sem Deus, ela morre. Ela, na verdade, ela arruína-se, ela morre. Ou seja, não consegue o adubo da fé divina fazer com que cresça essas sementes sublimes. Acorda no Senhor da vida, acorda no Deus para a luz das oportunidades presentes. Ou seja, aquele momento era um momento iluminativo. Estavam em desdobramento aqueles 1.200 criaturas para receber essas palavras em atendimento às exortações de Eusébio, que aquelas bênçãos possam ser assimiladas no coração daquelas criaturas. Era um momento de oportunidade sublime de renovação. Quer dizer isso. Para que os atritos da luta não as inutilizem, essas sementes. Não. As lutas são fatas, a luta, ninguém cresce sem luta, né? Mas se estivermos adubados na fé divina, chegaremos longe. Guia-nos os pés para o sublime bem, ou seja, para os caminhos do bem, da luz, da fraternidade, do amor, etc. Reveste do Senhor o coração com a tua serenidade paternal. Protege-nos, fortalece-nos, inspira-nos. Robustece-nos, Senhor, a resistência, para não cairmos no mal. Fortalece nossas resistências para não cair nas tentações.
Poderoso Senhor, ampara-nos, Senhor, diz ele ao final, ampara-nos a fragilidade que nem nós somos frágeis ainda, estamos nos fortalecendo. Ampara, corrige-nos, que todo pai bondoso nos corrige, nos manda as corrigendas para nos fortalecer, corrige-nos os erros, esclarece, educa nossa ignorância, educa, esclarece, espanta as sombras, deixa a claridade do seu amor dentro dos nossos corações. Acolhe-nos em teu amoroso regaço, em seu amoroso colo, em seu amoroso abraço, em seu Deus, acolhe o seu amoroso regaço. Cumpra-se, Pai amado, os teus desígnios, e não os nossos, soberanos. Cumpra-nos. O desejo de Deus quer a felicidade de cada um de nós. Alguém tem dúvida disso? Deus deseja a felicidade de cada um dos seus filhos. Deseja. Diz lá, Jesus está lá no Evangelho, que Deus, na verdade, nunca, jamais, em tempo algum, nega assistência a cada um dos seus filhos. Ele diz, olha, se o homem normal, nós, seres ainda na fase iniciática do processo, se um filho pede um pão, a gente não dá uma pedra. Se o filho pede um peixe, a gente não dá serpente. Ou seja, se nós, homens, como somos temos a capacidade de amar nossos filhos, imagina o que é que Deus, o Pai misericordioso, não fará por nós, cada um de nós. Né? Então, olha, cumpra-nos, Pai, o seu desígnio nosso. Agora e sempre assim seja. Essa prece magistral tocou a todos, essa prece maravilhosa. Né? E aí, fim da comovente rogativa, o orientador, ele baixou os olhos, nevado de pranto. Imagina a emoção. Você está falando do coração. Uma rogativa ao Pai, né? De um espírito dessa natureza. E então vi, a resposta dos céus, e então vi, dominado de júbilo, de alegria, de felicidade imensa, que da incognoscível altura uma claridade diferente caía sobre nós. É a resposta dos céus. Em jorros cristalinos, é a resposta. Nós vemos sempre isso nas preces. As preces a prece é uma invocação ao encontro nosso com o Criador. Sempre que a prece é feita com sentimento, vem a resposta. Não tenho dúvida da importância da prece. Né? Partícula semelhante à prata eterizada, éter. A batia se desvanecia, mas era como se fosse prata, da cor argentina, dessa cor prateada, né? Chovia no recinto, infiltrando na raiz das árvores, mais próximas, lá fora. Ignoto-se, ele não sabia onde é que vinha, aquele encantamento fizera-se em minha alma. Aquela chuva de bênçãos também atingia o corpo dele e de todos que eles estavam próximos. Essas bênçãos, a resposta dos céus, a evocação, a solicitação feita pelo benfeitor Eusébio. Né? Ignoto o encantamento fizeram em minha alma. Ao contato do Zé Fluido divino que caía sobre ele e fortalecia-nos, reparei, disse André Luiz, que minhas forças gradualmente se renovavam. A renovação daquelas bênçãos sublimes, transformando, fortalecendo, as bênçãos jorravam do alto em resposta à extraordinária prece. Em receptividade maravilhosa, o sentimento de alegria e de júbilo é de todos, felizes por aquele espetáculo magnífico e pela sensação das bênçãos adentrando seus corações, seus corpos, seus espíritos. Em torno de Sandra Luiz, pairavam as mesmas alegrias e belezas, porque aquela chuva atingia todos que ali estavam. Todos estavam felizes por receber aquelas dádivas celestiais, fortalecendo seus espíritos, todos. Então, o júbilo era coletivo, digamos assim. Pois a calma e a aventura transpareciam, a felicidade transparecia de todos, os rostos voltados, estáticos. Voltado estático para quem? Para a figura do instrutor. Em redor, se a luz caía sobre todos, imagine do instrutor, né? De Eusébio, ao redor do qual, de Eusébio, se mostravam mais intensas as ondas de luz celeste. E aí eu queria me reportar a prece de Ismalha. Quem lembra do capítulo 24 do livro Mensageiros? Da extraordinária prece de Ismalha, para mim, das compreensões mais belas a respeito da importância da prece. Quem mais tem a capacidade, a grandeza espiritual, mais recepciona a luz. E se ele era o espírito mais evoluído que ali estava, Eusébio, certamente quem mais estava iluminado era ele. Quem mais tinha a capacidade de recepcionar a luz que provinha das instâncias celestiais era exatamente Eusébio. Como Ismalha, na prece de Ismalha, André Luiz começou a estabelecer quem recebia mais, quem recebia menos. Ela, como é o espírito mais elevado, é quem recebia mais. Porque ela tinha capacidade de recepcionar pela grandeza do seu espírito. Então, quem mais estava iluminado ali, sem dúvida nenhuma, era Eusébio, sem dúvida nenhuma. Né? Sublime felicidade, diz André Luiz, inundavam todo o ser, ele, feliz demais. Mergulhara-me em indefinível banho de energias renovadoras que caíam dos céus,
né? Disse ele. Meus olhos foram impotentes para conter as lágrimas. Eu imagino cada um de nós numa situação como essa. Certamente choraríamos muito, tocado por esse momento de rara beleza, de felicidade intensa. Eu fico só imaginando um dia, a aventura que possamos ter um dia, participar de um colóquio dessa natureza, esse banho de energia sublime, né? Então, de lágrimas felizes, com as mais famosas cintilações, várias cores, me destilavam das fontes ocultas do Espírito. Eu não tinha nem ideia de onde vinha, mas que caiu dos céus e adentrar o seu Espírito, né? E antes que o nobre mentor tomasse a palavra, agradeci em silêncio a resposta do céu. A resposta do céu à prece. Olha como esse final é bonito e belo. A resposta do céu à prece feita com fervor, com amor, com conteúdo, com sentimento, né? Reconhecendo, diz André Luiz, na prece, mais uma vez, já que ele narrou várias vezes na prece Ismael, lá no Mensageiro, e em outras que a prece é feita e vem a resposta, reconhecendo na prece, mais uma vez, não só a manifestação da reverência religiosa, a prece só é a reverência religiosa, não, senão também o recurso, olha que maravilha, de acesso aos inesgotáveis mananciais do poder divino. Ou seja, a prece é esse acesso. A prece é essa senha que faz acessar esses tesouros celestiais. A prece é esse colóquio da criatura com o Criador. É essa conexão criada. Para isso tem que ter sentimento, não pode ser uma coisa meramente ditada. Então, só naquele momento, fiquei maravilhado com a resposta dos céus à prece. E, mais uma vez, comprovei a importância da prece. Que não só uma manifestação religiosa, não é uma mera reverência, não, mas é a senha de acesso aos depósitos inesgotáveis do poder divino. Que maravilha, né? Quer dizer, é um capítulo espetacular, com grandiosos ensinamentos, né? Diga, minha querida amiga, alguma pergunta? Alguma pergunta, dona Celeste? Foi muito bom, muito bom. Muito bom, né? Deixa eu então fazer o que eu fiz. Se já tiver mais alguma pergunta, a gente... Então, eu queria abrir então, aqui alguma pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente responde com o maior carinho. Dona Celeste disse que gostou. Se tiver alguma dúvida, Dona Celeste, pode fazer. Fique tranquilo, fique à vontade, certo? Se não, a gente queria agradecer demais o carinho, a companhia de cada um de vocês, que estimulam que essa tarefa aconteça. Ficamos muito felizes em voltar a ter contato com cada um de vocês e receber as contribuições, o apreço, o carinho. Muito bom encontrar cada um de vocês e convidá-los para, na próxima semana, estarmos juntos de novo, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus, uma noite de muita saúde e paz a todos. Grande abraço.